Eu vou responder aqui então uma pergunta que foi escolhida pelos internautas e enviada a nós pela agência pública. Eu vou ler a pergunta primeiro. A pergunta é a seguinte: Zé Maria, em sua opinião, por que será que os jovens e trabalhadores que foram para as ruas em 2013 vão eleger políticos tradicionais para governar o país e, inclusive, para compor o Congresso? O que falta para a insatisfação com a política praticada no país se manifestar nas urnas? Há, de fato, uma mudança na situação política do país, um crescimento do descontentamento das pessoas com a injustiça, com a desigualdade, e que também se manifesta numa disposição maior das pessoas irem à luta para poder resolver os problemas que enfrentam, para buscar acabar com as mazelas que afligem a nossa vida no dia a dia. E um marco importante dessa mudança foram, de fato, as mobilizações de junho do ano passado e depois também as centenas de greves que sucederam aquele processo de mobilização de rua. Por que, então, que, como pergunta aqui a internauta, essa mudança da situação não se expressa, não aparece, pelo menos naquilo que indicam as pesquisas de opinião, do que será a votação dos políticos tradicionais nas próximas eleições agora do dia 5 de outubro? Na verdade, isso tem sido assim sempre. Nós temos no Brasil eleições a cada 2 anos e o povo vota achando que vai mudar. Mas a única coisa que muda de fato depois das eleições é a vida do político que é eleito. Porque a vida do povo mesmo não muda, quando não piora. O que ocorre é que as eleições em nosso país são controladas pelo poder econômico, pelos bancos, pelas empreiteiras, pelas multinacionais, as grandes empresas do agronegócio, os grandes empresários, os patrões em geral. E eles controlam as eleições por 2 vias, fundamentalmente. A primeira é a televisão. Nós vivemos num país continental, enorme, com 200 milhões, 200 e poucos milhões de habitantes. E não há nenhuma possibilidade de levar qualquer mensagem ao conjunto dos eleitores do Brasil que não seja pela televisão. E é muito antidemocrático, é muito desigual o acesso que as diversas candidaturas têm à televisão. Veja, mesmo no tempo oficial destinado pelo Estado aos partidos para fazer sua campanha, a candidata do PT, Dilma Rousseff, tem 12 minutos cada programa, praticamente. Eu tenho 45 segundos. Para piorar tudo isso, o noticiário das redes de TV aberta, que é quem informa a população brasileira, mostram todos os dias 3 candidaturas. Não mostram os 11 candidatos que estão inscritos no TSE, mostram 3 candidaturas. Não por coincidência, as 3 candidaturas que defendem os interesses dessas grandes empresas que são proprietárias das redes de TV e da imprensa escrita, impressa que nós temos no país. E para piorar isso ainda mais, há os debates. E as redes de TV escolhem quais candidatos elas aceitam que participem do debate. Eu, por exemplo, e outros candidatos somos impedidos de participar dos debates, como esse que vai acontecer na Rede Globo daqui a alguns dias. A TV só mostra para a população algumas das candidaturas que estão inscritas no TSE. Não mostram todas. E não por coincidência mostram aquelas que defendem os mesmos interesses das grandes empresas que são proprietárias das redes de TV e da imprensa escrita no país. Ou seja, quem é contra, eles não deixam aparecer e muito menos falar. A segunda forma que eles usam para controlar as eleições é através do financiamento. Veja, a candidata Dilma do PT, Aécio Neves do PSDB, Marina Silva do PSB, vão gastar nas suas campanhas centenas de milhões de reais. O cálculo que fazem é que a campanha para eleger um deputado federal em São Paulo, por exemplo, custa mais de 10 milhões de reais. É claro que esse dinheiro não sai do bolso do candidato. Esse dinheiro é doado, melhor dito, é um investimento feito por bancos, por empreiteiras, pelas grandes empresas do agronegócio, pelas grandes empresas em geral do país. E é esse dinheiro que permite a esses candidatos fazer essa campanha milionária que a gente vê nas ruas do país, que a gente vê na televisão e que permite a eles vender a mentira que eles quiserem vender para a população brasileira. Quer um exemplo? Paulo Maluf. Paulo Maluf faz uma campanha em São Paulo dizendo que, na época dele no governo, era rota na rua e bandido bom era bandido preso. Pois bem, o próprio Paulo Maluf tem um mandado de prisão internacional contra ele por roubo de dinheiro público. Esse homem deveria estar preso. No entanto, não está. Está na televisão e contratando milhares de cabos eleitorais em São Paulo para convencer a população de que é bom votar no Maluf para garantir a prisão dos bandidos. Veja bem a situação em que nós chegamos, mas é assim que funciona o sistema. É dessa forma que a população, quando vai votar no dia 5 de outubro, é levada a escolher entre aqueles candidatos que defendem os interesses das grandes empresas, ou seja, os políticos tradicionais, os mesmos de sempre.
Não é verdade, portanto, que as eleições expressem uma escolha livre dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos jovens que foram às ruas se manifestar, ou mesmo que ela expresse uma escolha livre e democrática da população brasileira. É uma escolha construída, manipulada pela via do financiamento e pela via da utilização desigual da TV. Nada disso vai mudar enquanto os bancos e as grandes empresas continuarem a controlar o sistema eleitoral brasileiro. Da mesma forma que a vida do povo do nosso país não vai mudar enquanto os bancos, as empreiteiras, as grandes empresas do agronegócio, as multinacionais continuarem a controlar o Brasil, a controlar os governos, os políticos. Até porque, para que haja recursos, para que nós possamos colocar a riqueza que o país tem, os recursos que o nosso país tem, a serviço de garantir saúde, educação, moradia, transporte, aposentadoria digna, reforma agrária, emprego e salário digno para todos neste país, é preciso acabar com o privilégio dos bancos, das grandes empresas, do agronegócio e das multinacionais. E essa mudança, acabar com o controle dos bancos e das grandes empresas sobre o nosso país, nós vamos fazer não através de um sistema eleitoral controlado por eles, como é o nosso. Nós vamos fazer através da luta, da mobilização popular, da luta popular, da luta da classe trabalhadora e da juventude brasileira. Por isso, nas eleições, o PSTU denuncia e é contra o financiamento das campanhas eleitorais pelas empresas. Por isso, a gente não aceita, nós não abrimos mão de defender nossas opiniões e de fazer nossas críticas para tentar cavar um espaço, aparecer mais na televisão. Nós somos fiéis às nossas ideias e colocamos a nossa campanha a serviço de fortalecer a organização e a luta da classe trabalhadora e da juventude brasileira, porque é essa luta do nosso povo que vai mudar o nosso país. O Brasil precisa de um governo dos trabalhadores, sem patrões, que assuma o controle do país, mude o Brasil para que o nosso povo possa ter uma vida digna. Venha se somar a nós nessa luta, essa luta também é sua.